Bom, vamos começar agora detalhando a instrução DPLSV. Na verdade, essa aqui é uma instrução de deslocamento contínuo. Essa instrução aqui. Aqui eu alimento a frequência que eu quero na saída, certo? Aqui está determinado impulsos por segundo. E aqui eu determino qual é a saída que eu vou acionar. Aqui no caso estou dizendo que a Y2 vai ser a saída onde eu vou ter os pulsos, e Y3 você não vai determinar a direção. Então pulso e direção. Aqui no manual detalha bem isso. Onde eles explanam que S é a frequência que pode variar de menos 100 kHz até mais 100 kHz. Isso é a faixa de operação da instrução, mas você tem que verificar dentro qual que é a faixa do seu controlador. Aqui eu estou usando um SX2. O SX2 ele vai variar de 0 a 100 kHz na minha saída. Instrução bem simples de operar. Aqui eu determinei que uma frequência de 600 pulsos por segundo. Deixa eu colocar aqui, ó. Qual a característica? O pulso nessa instrução ele tem que estar sempre alimentado, certo? Então, ó, enquanto o pulso está ativo, no caso aqui é essa aqui, ó. Vamos mudar aqui, vamos mexer nessa aqui. Enquanto o pulso está ativo, o movimento acontece. Uma vez que eu desabilito o pulso, tá, o movimento cessa. Eu tenho aqui, não nessa API, na descrição, mas eu tenho na descrição do DRVI, que é um outro movimento, que eu vou ter uma quantidade determinada de pulsos, a gente só vai falar dela. Mas eu tenho aqui o seguinte, que o registro D1031 e D1030, porque ele é double word, vai registrar a quantidade de pulsos da saída Y0. E a D1036 e D1037 vai contar a quantidade de pulsos da saída Y2. Isso é importante para a gente, principalmente quando a gente estiver trabalhando com coordenada absoluta. E diz também aqui de duas memórias que controlam a direção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. 1305 para a saída Y0 e 306 para a saída Y2. Aqui vale uma ressalva, tá? Vou voltar a 0 aqui, depois a gente fala do home. Note o seguinte: as posições estão sendo incrementadas, certo? Só que mesmo quando eu inverto a direção aqui, ela continua sendo incrementada. Perdão, fiz uma outra coisa. Aqui. As posições estão sendo incrementadas, mas mesmo quando eu inverto a direção, continua somando. Isso é algo que a gente tem que se aperceber se a gente estiver usando esse tipo de instrução no meio de uma operação onde eu esteja trabalhando com coordenada absoluta, certo? Onde tem referência trilha zero. Porque se eu fizer esse movimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e voltar para home para que ele assuma a posição 00 e buscar uma nova referência. Isso acontece tanto no eixo X como no Y. Eu inverto a direção e ele continua somando, certo?
Ou seja, se eu voltar aqui até 0, eu vou voltar, você vê que mesmo antes de chegar no 0 ele vai zerar aqui, porque ele chegou no sensor de 0, certo? Então isso nós temos que ficar atento. Essa instrução essa é uma instrução bem simples, ela basicamente envolve isso daqui, envolve muitas outras coisas. Eu não tenho a opção de colocar coordenada, simplesmente determinar a velocidade. Ela é muito usada para exemplo de aplicação, ou para controlar um motor por variação de velocidade, eu acabo variando só a frequência direta. A próxima instrução, vamos falar aqui de home. Então vamos falar aqui da DRVI. Acho que é a próxima aqui no. A DRVI. A DRVI é uma instrução de variação de movimento no modo incremental. Ela segue quase as mesmas características da DPLSV, só que ela tem uma. Ela tem aqui o controle da velocidade, também impulsos por segundo, e aqui a quantidade de pulsos que eu quero deslocar. Esse aqui é o M3. Ela somou. Ela dobrou a quantidade de pulsos. Se eu inverter a direção, eu tenho o mesmo problema que eu tenho aqui, ó. Ele vai voltar o movimento, mas vai continuar somando posições. Viu? Ele voltou, na verdade, em posição absoluta, deveria estar em 1287. Sendo que aqui, deixa eu colocar agora um avanço. Eu poderia usar aqui uma coordenada negativa. Sempre trabalhando aqui em 32 bits. Se eu estabelecer aqui um valor de coordenada de quantidade de pulsos negativas, eu vou mandar, eu vou dar um comando normal, só que ele, em vez de ele vir para frente, ele vai voltar e vai decrescer aqui a quantidade de pulsos, certo? Só ficou aqui na instrução maior, aqui chegou praticamente em 0, mas como a gente tinha usado 12 instruções simplesmente fazendo a inversão da direção, eu tive esse pulso aqui zerado. Deixa eu mudar aqui. Agora, para eu conseguir a nova referência em relação à posição, eu tenho que fazer uma instrução de home. Zerou. Já estava praticamente em 0. Que é a maneira como eu montei essa instrução. Aqui, como estou usando o botão de pulso, eu seto uma memória, porque eu tenho que ficar com esse comando, tem que ficar alimentado. Se eu tirar essa alimentação, ele para o movimento na hora. Eu uso a memória. Toda vez que essa instrução, qualquer instrução de movimento, toda vez que ela é terminada na execução, ela vai habilitar a memória M1029. Ou seja, quando ele tiver percorrido os 1287 pulsos, ele vai setar essa memória, e essa memória vai resetar aqui o M3, que é quem está mantendo o bloco ativo. Se eu não resetar a memória e ficar com o M1029 ativo, nenhuma outra instrução, tá, de movimento vai ser acatada. Vou dar um exemplo aqui. Você viu que quando terminou o movimento, ela apagou. A gente não consegue ver, mas é porque o M1029 acendeu, assim, acendeu não, subiu, foi a 1 e resetou a memória M3.
Para os vídeos não ficarem muito longos, vou parar isso por aqui. Depois eu vou voltar ainda um pouquinho no DDR-VI. Vou falar do DDR-VA, que é a coordenada absoluta. Tem uma característica interessante também para a gente ver, como teve essa questão aqui da contagem. E vou ver se eu consigo também falar da instrução de ROM. Só para ver como é a instrução, a DDR-VI aqui, ó, ela tem a mesma construção, tá? Basicamente a mesma construção da DP-LSV. Eu simplesmente mantenho o pulso ativo. Na hora que eu libero, ele cai. No caso aqui eu não uso 1029, o M1029 para derrubar nada, porque essa instrução ela não tem um curso definido. Então ela fica baseada só no pulso que alimenta a entrada do bloco. Bom, só isso.